Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos continuar. Mais um entrando. Meus amores, de volta então, os nossos estudos sobre soluções. Hoje, na prática, é a última aula sobre soluções, né, que envolve especificamente as expressões de concentração de soluções, né? E eu começo hoje da mesma maneira que na aula passada, a necessidade que vocês têm de ter todas as expressões de concentração, as fórmulas que relacionam uma expressão com a outra, diluição, mistura de soluções de mesmo soluto que não reagem entre si. Então, é um montão de fórmula, galera. Vocês precisam lidar com isso de maneira razoável. Ninguém espera que essa quantidade enorme de fórmulas seja gravada de uma hora para outra, certo? O que vocês precisam é fazer exercícios e usando aí uma fichinha de resumo das fórmulas, vocês irem se acostumando com elas devagar, né? O cérebro da gente não é um hardware de computador. Vocês precisam sempre estar olhando a ficha, resolve o exercício, vê o que precisa, qual a fórmula que vocês vão usar, que unidades vocês precisam ficar atentos, tá? E é isso. Hoje, a gente tem mistura de soluções com reação química. A última aula, nós vimos mistura de soluções sem reação. Sem reação com soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. E sem reação com solutos diferentes. Tá? E hoje, aula 7, que está aí na página 71 da apostila 2. Perdão. Com mistura de soluções, agora com reação química. Tá? Gente, se existe reação química, as quantidades envolvidas nas soluções que são misturadas são regidas pelas leis da estequiometria, do cálculo estequiométrico. Muitos aí, principalmente para quem veio para a nossa escola de outra, né? Um material nosso, inclusive ele cita na apostila, que o pré-requisito para essa aula é o cálculo estequiométrico. Vocês tiveram cálculo estequiométrico
ainda no primeiro ano, para quem é da nossa escola, né? E vocês vão precisar disso, certo? Porque as quantidades envolvidas nas soluções, né, se relacionam numa reação química através da sua equação química. Então, se você se lembrar do cálculo estequiométrico, você vai se lembrar também de que essa relação, né, entre as quantidades envolvidas, ela é até que uma coisa relativamente simples, né, através do cálculo estequiométrico. Agora nós temos que perceber uma coisa. As quantidades dadas num determinado problema de mistura de reações com reação química podem vir nas mais diversas expressões de concentração. Por exemplo, o dado pode ser em concentração comum, gramas por litro. Ele pode vir em título, que não tem unidade. De qualquer maneira, vocês têm que se lembrar que numa reação, as quantidades envolvidas têm que estar em mol, para que você possa resolver isso. Tá? Então, independente daquilo que for fornecido no exercício, vocês vão ter que transformar isso para mol. Porque numa equação química, o que existe, a relação que existe, será sempre em mol. E essa quantidade sempre dada em mol, né? A quantidade estabelecida será sempre através da equação química devidamente balanceada. Os coeficientes da equação balanceada é a mesma relação que você tem para mol. Tá? Vamos montar uma equação química qualquer aqui. Uma reaçãozinha simples, né, entre um ácido e uma base. Então, nós vamos ter lá um ácido H2SO4 estará em solução aquosa, mais uma base, vamos usar ali uma base famosa, o hidróxido de sódio, também em solução aquosa. A reação que ocorre entre um ácido e uma base, se vocês se lembrarem, é sempre uma reação de dupla troca. Certo? Lembra? Ácido mais base, dando sal mais água. Então, nesse caso, nós teremos Na2SO4, o ânion do ácido com o cátion da base. Como eu estou usando uma monobase reagindo com um diácido, por isso a relação fica 2 do cátion para 1 do ânion. Mais água. Então, quando você mistura soluções cujos solutos reagem entre si, a primeira providência é você montar a equação da reação que o exercício pede. E a segunda coisa a ser feita é o seu balanceamento.
Você colocar os coeficientes para que sejam obedecidas as leis de Lavoisier e de Proust. Tá? Então, como eu tenho um diácido com uma monobase, se a gente lembrar aí como é que a gente faz um balanceamento de equação, você deve escolher um elemento que apareça uma vez como reagente, uma vez como produto. Escolher um elemento que apareça apenas uma vez como reagente, uma vez como produto. E aí nós vamos ver, né? Eu não posso escolher o hidrogênio para começar a fazer isso, porque o hidrogênio aparece 2 vezes aqui, como reagente. Eu poderia escolher o enxofre, aparece uma vez aqui, uma vez aqui. Não poderia escolher o oxigênio, porque aparece 2 vezes aqui e 2 vezes aqui. E poderia também começar com o sódio, que aparece uma vez como reagente, uma vez como produto. Tá, então eu tenho o enxofre e o sódio, que eu posso começar a fazer o balanceamento. Tá? Então você tem 2 elementos, pelo primeiro critério. O segundo critério, você deve escolher, além daquele que aparece uma vez como reagente, uma vez como produto, você deve escolher aquele elemento que tem os maiores índices ou atomicidades. Índice ou atomicidade é esse númerozinho que aparece aqui, indicando quantos átomos existem. Certo? Então, entre o enxofre, que eu posso fazer o balanceamento, e o sódio, o enxofre, do lado de cá, tem índice 1. O enxofre aqui também é índice 1. Então, é um parzinho 1, 1. O sódio, que é o segundo elemento com que eu posso começar o balanceamento. O índice dele é 2, desculpe, é 1. E aqui ele é 2. Então, o parzinho 1, 2. Então, eu tenho um par 1, 1 do enxofre e 1, 2 do sódio. Com quem eu devo começar? Com os maiores índices ou atomicidades. Então, vamos nessa. Eu tenho aqui o parzinho 1, 2, que é maior do que o par 1, 1. Então, eu vou começar com o sódio. Tudo bem? O 2 do sódio aqui, eu vou trazer para frente do sódio como reagente. E o 1 daqui, do sódio como reagente, eu levo para frente do sódio como produto. Beleza? O sódio está acertado? Eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado. O que mais? Agora é por tentativa. Certo? Com aquilo que você já tem, você vai fazendo o acerto das outras substâncias. Então, vamos lá? Eu tenho 1 de enxofre aqui apenas. E o enxofre não aparece mais. Como o enxofre só aparece aqui, aqui também tem que ter 1. Acertei o enxofre. Agora eu posso acertar, como só falta água para fazer o acerto, tanto faz que eu faça isso pelo oxigênio, quanto pelo hidrogênio da água. Vamos começar pelo hidrogênio. Não se esqueça que o hidrogênio aparece no ácido, mas também aparece na base. Você tem que somar tudo. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios. 2 do ácido, 2 da base. Eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes. O hidrogênio aqui só aparece na água. Para que eu tenha 4, eu tenho que colocar o 2 na frente dele. Tudo bem, galera? Tudo acertado? Ah, professor, e o oxigênio? O oxigênio você pode usar para ver se você fez o acerto corretamente. Então, vamos lá.
1 de H2 é só 4. 4 oxigênios aqui. Com mais 2 aqui. 4 com 2 são 6. 4 estão no sulfato. Faltam 2. 2 da água. 6 de cada lado. Nossa equação está correta. Beleza? Fizemos o acerto, então, lembra, né? Mistura de soluções com reação química. Você deve, primeiro, montar a equação. Segundo, faz o balanceamento da equação das soluções que estão reagindo. Beleza? Estabelecido isso, você já pode, então, colocar a relação em mol entre todos os componentes dessa reação. Eu tenho 1 mol do ácido reagindo com 2 mols da base, produzindo 1 mol do sal, mais 2 mols de água. Aí a reação que vai mandar em tudo. Tá certo? Digamos que eu tenha uma solução de ácido, cuja concentração, então vou colocar aqui, ó, a molaridade do ácido, a concentração, eu vou inventar uma concentração para ele, tá? Digamos que seja 1 mol por litro. E o volume que eu estou usando do ácido, eu vou chamar de VA, seja igual a 1 litro. Só para ficar facinho, hein? Beleza? Então, a concentração foi dada para o ácido. Agora eu vou colocar aqui uma concentração para a base. Digamos que a molaridade da base, a sua concentração em quantidade de matéria, eu vou chamar de ND, seja de meio mol por litro. E o volume de base que está reagindo, eu vou chamar de VB, seja de 2 litros. Então, concentração do ácido, concentração da base. Isso aí vai ser fornecido para vocês, tá? E digamos que o nosso exercício peça quanto do sal está sendo formado. Então, eu estou relacionando uma concentração de ácido que vai reagir com uma certa concentração de base. E a pergunta, qual é a quantidade de mols que será formada do sal? Ok? Cálculo estequiométrico. Puro e simples. Pela quantidade dada, né, concentração e volume do ácido, eu vou tirar daqui qual a quantidade de mols que eu tenho do ácido que vai reagir. Beleza? Como é que a gente faz isso? Olha, nós sabemos que a molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, é a quantidade de mols do soluto, N1, pelo volume da solução. Logicamente, então, é só jogar o volume para esse lado da equação, para mim poder calcular a quantidade de mols do soluto, que será a molaridade vezes o volume. Tudo bem, galera? Eu vou aplicar
essa equaçãozinha para as duas concentrações e volumes fornecidos do ácido e da base. Tá? Os números são bem fáceis, né? Então, vamos lá. Para o ácido, o N do ácido será a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Substituindo meus valores, eu chego na quantidade em mol do ácido que está sendo fornecida para ocorrer a reação. Vai ser 1 mol por litro vezes 1 litro. E eu tenho, então, a incrível conta de 1 mol sendo fornecido do ácido. Guarda esse resultado. Vamos agora calcular a quantidade da base que está sendo fornecida. Mesma coisa. Quantidade de mols da base é igual à molaridade da base vezes o volume da base. E agora, nós teremos MD, será a molaridade da base que eu dei, meio mol por litro, meio, vezes o volume de 2 litros, vezes 2. 2 vezes meio, eu tenho, então, a quantidade em mol da base fornecida para a reação também é de 1 mol por litro. Ou, desculpe, sem o litro. De 1 mol. 1 mol. Mais um resultado para mim guardar. Então, moçada, aqui nós vamos ter o seguinte. Todas as vezes que você fizer uma reação envolvendo concentração de soluções, quando são dadas as concentrações, você sempre terá duas quantidades de 2 reagentes diferentes. A gente sabe que para poder calcular a quantidade de sal que foi pedida nesse suposto exercício, eu preciso de uma quantidade só. Porque a relação é de 1 mol do ácido para 1 mol da base. Então eu posso usar aqui, e eu já sei que vai formar 1 mol. Epa! Foi fornecida uma outra quantidade da base. Então, a coisa complica um pouquinho. A minha relação da base para o sal é de 2 mols para 1. Lembra do cálculo estequiométrico? Toda vez que forem dadas duas quantidades de 2 reagentes diferentes, você precisa ver se existe algum deles em excesso. Então, vai ser sempre um cálculo estequiométrico que pode envolver excesso. Se as quantidades estequiométricas dos dois forem iguais a essa quantidade que você tirou da equação, ótimo. Os dois vão desaparecer por completo e a quantidade formada será a quantidade estequiométrica dada pela equação também. No nosso caso, eu fiz o exemplo para que essa quantidade não fosse estequiométrica. Olha lá, ó. Eu tenho 1 mol do ácido, ótimo, mas reagindo com apenas 1 mol da base. Perceberam que não bate com a quantidade estequiométrica tirada da equação?
Então, alguém está aqui em excesso. E se alguém está em excesso, você necessita de saber qual é o reagente em excesso. Por quê? Essa necessidade é que você não faça a conta com ele, porque lembra que o excesso não reage. Meus amores, como é que a gente descobre excesso? Vocês se lembram? Cutuca a mente a ele, dá aquela chacoalhada. Faz o tico da mãozinha pro teto, para que você possa pensar nisso. Lembrou? A gente saber qual reagente está em excesso, você precisa multiplicar em cruz essas quantidades estequiométricas tiradas da equação e as quantidades em mol calculadas. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Multiplica esse por esse. E a gente encontra a quantidade de 1 mol. Multiplica agora esse por esse. E eu tenho 2. Se fossem quantidades estequiométricas, esses valores deveriam ser iguais. Como não são, indica que existe um reagente em excesso. E o excesso não pode fazer parte do cálculo da quantidade de sal. Então, você precisa eliminar quem é que está em excesso. Vamos nessa. Aquele valor que der maior, nesse caso o 2, indica que esse reagente está em excesso. Esse reagente é o ácido. O ácido está em excesso. Beleza? O exercício não pergunta, eu não perguntei, né? Qual a quantidade em excesso? Beleza? Então, eu poderia, ao saber que o ácido está em excesso, fazer a relação entre o reagente limitante, que é aquele que não está em excesso, não. Nesse caso, o hidróxido de sódio é o reagente limitante, e o objeto da nossa pergunta, a quantidade do sal que vai ser formada por essa reação. Eu posso fazer a relação já, direta daqui. Tá certo? Então, 2 mols produzem, 2 mols da base produz 1 mol do sal. 1 mol da base vai produzir X. Tudo bem, galera? Fazendo aí essa incrível conta também. 1 vezes 1 sobre 2. X, que é a quantidade em mol do sal formado através dessa reação. Eu posso colocar aqui N do sal, NS, a quantidade de mols, será igual a meio mol. Que vai ser a resposta do nosso exercício. Ok? O que pode acontecer além disso? No exercício, ele pode perguntar, além de quem está em excesso, que nós já sabemos, que é o ácido, qual a quantidade do excesso?
A quantidade do excesso, gente, você vai ter que montar uma outra regrinha de 3. Usando a quantidade estequiométrica dada pela equação, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. 1 mol para 2 mol. Pega-se a quantidade do limitante, 1 mol, e calcula-se o X para essa regra de 3, para aquela quantidade em excesso. Quem é X nesse caso? É a quantidade do ácido que vai reagir. Beleza? A quantidade do ácido que efetivamente reage. E eu tenho que X será também de meio mol. Então, daquele 1 mol que foi colocado inicialmente, apenas meio reage. Quer dizer que a quantidade em excesso é a quantidade dada inicialmente, que era de 1 mol, menos a quantidade que efetivamente reage, meio mol. Tá? Então, a quantidade do excesso será de meio mol. Quer dizer que do 1 inicialmente colocado, sobra um meio. Meio mol não reage. Só meio mol reage. O outro meio mol sobra. Beleza? Bom. Outra coisa que pode ser pedida é a concentração do reagente em excesso na solução resultante. E aí você vai ter que lembrar, né, galera? Se eu tenho meio mol de excesso, a concentração do excesso... Deixa eu apagar aqui, porque senão... Eu vou apagar essa aqui, são os dados iniciais do exercício, eu não vou mais usá-los, ok? Mas você vai ter que lembrar que as quantidades usadas do ácido e da base são 1 e 2 litros. Ok? 1 mol do ácido e 1 mol da base. Qual o volume total disso? Porque eu estou misturando as duas. São 3 litros. Então, agora eu posso calcular a concentração do excesso de ácido. Eu vou colocar aqui, ó. Concentração de H2SO4 em excesso. Que será a quantidade de mols do excesso, nesse caso, meio mol, pelo volume total das duas soluções que estão reagindo, que são 3 litros. Beleza, galera? Aí vai dar número quebrado. Deixa quieto. Isso aqui estará em mol por litro. E você tem, então, a concentração do reagente em excesso na solução resultante. Vai sobrar isso aí que não vai reagir. Tá? É lógico, então, que a solução resultante terá caráter ácido. Né? E seu pH, depois a gente vai ver, será menor do que 7. Beleza? Terceira coisa que pode ser pedida dentro de um exercício como esse. Vamos lá? Ele pode pedir a concentração do Na2SO4 na solução resultante. Eu já tenho a quantidade de mols, então, a concentração ou molaridade do sal
será a quantidade em mols que foi formada, meio mol. E lembra, pelo volume total da solução, que são 3 litros. E aí você tem, então, a concentração meio sobre 3 em mol por litro do sal na solução resultante. Eu fiz questão de mostrar para vocês o que pode acontecer de mais complexo num exercício que envolva mistura de soluções com reação química. Ok? Desde o simples cálculo da quantidade em mol que foi produzido, certo? Até, ou passando pela concentração de quem está em excesso e a concentração de quem foi produzido nessa reação. Então, isso tudo pode acontecer num problema que envolva mistura de soluções com reação química. Meus amores, eu quero agora que, em algum momento, você fale, tá? Ou através do chat, ou ouvindo a sua bela voz. Pode ligar o microfone se você quiser. Ô, Gão. Oi, meu querido. Com quem fala? É o Matheus. Fala, Matheus. Eu ainda não entendi a parte que você chegou à conclusão de que o excesso era meio. Tipo, eu não entendi essa parte. Então, vamos lá. Quantidade estequiométrica dada pela equação, né? 1 do ácido para 2 da base. Então, a equação tem que estar balanceada, ok? Pelas quantidades que eu havia dado, da concentração, eu descobri a quantidade de mols de cada um deles. Tá? E a regra do cálculo estequiométrico, ela é bastante clara. Todas as vezes que você tiver duas quantidades de 2 reagentes diferentes, você é obrigado a fazer a verificação se um deles está em excesso. Tá? Você é obrigado. Por que essa obrigação? Porque caso você faça a conta com o reagente em excesso, você vai errar o resultado. Um exemplo, ó. Nós descobrimos que aqui, quem está em excesso é o H2SO4. Certo? Perceba que se eu fizer a relação de 1 para 1, um mol que eu consegui aqui, que é a realidade do meu exercício, né? Eu teria chegado na quantidade de ácido, desculpe, na quantidade de sal, que seria de 1 mol. E, na verdade, foi 1 mol produzido? Não, só meio. Uhum. Você não pode fazer cálculo estequiométrico com reagente em excesso, porque você vai chegar num falso resultado. Agora, como é que eu cheguei em quem está em excesso? Essa é a sua dúvida, correto? Uhum. Vamos lá, então. Minha quantidade estequiométrica é 1 para 2. Eu usei os dados do exercício, molaridade do ácido e volume do ácido, que foram dados, né, 1 e 1, 1 mol por litro, 1 litro, e cheguei na quantidade em mol de 1 mol. Fiz a mesma coisa para a base, as quantidades fornecidas, de meio mol por litro para 2 litros, e cheguei aqui na quantidade de base. Quer dizer, eu tenho, para essa reação, 1 mol do ácido e 1 mol da base. Beleza? Beleza. Vamos lá.
Eu sei que a minha relação dada pela equação é de 1 para 2. 1 mol do ácido para 2 mols da base. Mas eu tenho as quantidades efetivamente dadas de 1 para 1. Está obedecendo a mesma proporção? Não. A proporção é de 1 para 2 e não de 1 para 1. Como é que você sabe quem está em excesso? Nesse caso, é simples, né? Você olhar para isso e ver quem está em excesso é o H2SO4. Tá? Mas em um exercício um pouco mais complicado, tá? Que envolva outras quantidades, né? Númerozinho quebrado, como os caras adoram colocar em exercícios de vestibular, né? Lembra que os caras que montam questões de vestibular, eles vão fazer de tudo para complicar a sua vida. Então, o Enem nem tanto, mas nos outros vestibulares, sim. Tá? Os caras querem complicar mesmo. Né? Então, se você tiver valores que você não consiga enxergar quem está em excesso, então você vai montar isso aqui. Ó. Coloca lá. Tirado da equação, 1 para 2, e as quantidades fornecidas, 1 e 1. Faz o cruzamento dos dados. Se as quantidades forem estequiométricas, quando você multiplica em cruz, esses valores têm que ser iguais. Ó. Volta um pouquinho aqui na quantidade que efetivamente reagiu de ácido, que era de meio mol. Ó, coloca meio mol aqui e cruza. Aí dá certo. 2 vezes 1, 1. 2 vezes meio, que é 1. Então, quando as quantidades dadas obedecem à estequiometria, ao cruzar, você deve encontrar o mesmo valor. Como nesse exercício, nós não encontramos o mesmo valor. Isso é porque existe alguém em excesso. No meu vestibular, sei lá quantos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, caiu um exercício como esse. E eles obrigavam a gente, né, lógico, a fazer esse tipo de cálculo. Para chegar no resultado, e nenhum deles estava em excesso. As quantidades fornecidas eram quantidades estequiométricas. Tá? Mas você é obrigado a desenvolver isso para chegar no resultado, porque senão você, aquilo que eu falei antes, você corre o risco de usar o reagente em excesso e errar na resposta da questão. O falso resultado. Tá? Então, cruzou. E você viu que deu resultados diferentes. 1 e 2. Quem é que está em excesso? É onde der o maior valor. Se eu usar 2 aqui e 1 aqui, então seria a base que estaria em excesso. Se ela está em excesso, não faz conta com ela. No nosso caso, deu 2 aqui, né? Embaixo do ácido. Portanto, é o ácido que está em excesso. Beleza? Beleza. Consegui explicar? Aham. Tá bom. Mais alguma dúvida, galera? Obrigado, Gão. Nada, meu querido. Mais algum problema? Deixa eu ver se tem alguém no chat. Nossa senhora, tem um monte de coisa aqui. Do que bate sol que eu não consigo enxergar, não. Só bom dia? Só. Mais alguma dúvida, galerinha? Vamos. Para a gente poder entrar na segunda parte dessa aula.
Ó, eu quis mostrar para vocês realmente tudo que pode acontecer, tá? Ah, professor, mas isso sempre vai acontecer? Não. Tá? Ele pode só pedir uma coisa, pedir duas, ou pedir três, ou ainda pedir outras coisas, né? Mas a base, né, do exercício que envolve mistura de soluções com reação é sempre essa, tá? Então, cuidado, porque sempre será fornecido duas quantidades de dois reagentes diferentes. Como é que eles fornecem essas duas quantidades? Através das concentrações. Você deve sempre fazer o cálculo em mol para poder jogar na equação. Ó, outra coisa, vocês vão encontrar muitos exercícios dessa aula onde você vai ter que as concentrações dadas estão em outras expressões de concentração. Por exemplo, ele vai te dar em grama por litro. E aí, lembra, você vai ter que mudar isso para mol por litro. É o jeito mais fácil de fazer isso. Tá? É sempre o jeito mais fácil. Existe a relação entre concentração e molaridade, né? Concentração é a massa molar vezes a molaridade, uma relação que a gente viu já há 2 aulas passadas, né? Duas não. São 2 aulas. Então, você vai ter que passar para mol por litro. Sempre. Tá? Se ele der o título, você tem que passar para mol por litro. Porque fica mais fácil de fazer o exercício. Ok? Se não há mais nenhuma questão, hoje meu apagador de moranguinho não peguei. Então, outro aqui. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Vou apagar aqui. Porque eu vou ter que montar uma outra. Um outro esquema. Vamos lá. Agora, nós vamos lidar com a titulação. A titulação, galera, é uma técnica de laboratório que você usa para calcular concentrações de soluções desconhecidas através de cálculo estequiométrico. Bom, a base da titulação é exatamente isso que a gente acabou de ver. Não tem diferença. Tá? Não tem diferença. É exatamente mistura de soluções com reação química. Tá? E é uma técnica que é muito difundida em laboratório. Tá? Você tem em mãos uma solução e você sabe quem é o reagente, quem é o soluto, mas desconhece a sua concentração. Você vai precisar descobrir, então, um reagente que você conhece a concentração, para, através dessa técnica da titulação, você chegar na concentração do outro que você não conhece. Vocês já devem ter visto, principalmente com relação a controle de fatores
ambientais, os caras darem a concentração de um determinado poluente na água de um rio. Por exemplo, a gente sabe que praticamente todos os rios da Amazônia são contaminados por mercúrio. Quase todos, quase todos. Por causa dos garimpos ilegais que existem na Amazônia. Garimpos de ouro. Tá? O mercúrio é usado para purificar o ouro. Depois que ele é retirado, ele, né, o ouro no Brasil é sempre secundário, quer dizer, ele está misturado com outras coisas. Tá? E para ficar só com o ouro, eles colocam mercúrio, porque o mercúrio tem a propriedade de dissolver o ouro e não dissolve outras coisas. Então, se você tem, por exemplo, ouro misturado com areia, você joga mercúrio, o mercúrio dissolve o ouro e não dissolve a areia. O mercúrio e o ouro formam uma amálgama, é um tipo de liga, tá? Você despeja, então, esse amálgama, separando da areia. Mas aí, como é que você tira o mercúrio do ouro? Que estão misturados em solução, em mistura homogênea. Você evapora o mercúrio. Se isso é feito em ambiente aberto, como na maioria das vezes é na Amazônia, esse mercúrio vai para a atmosfera. Ele vai, mas volta. Quando chover. E ele chove e traz o mercúrio novamente, essa água cai no rio. E o mercúrio é um poluente muito perigoso. Porque ele pode causar doenças muito sérias no ser humano. Não só no ser humano, mas em outros animais também. Né? E esse mercúrio chega no ser humano através da alimentação. O mercúrio, como tem um metal pesado, ele vai para o fundo do rio, se mistura com a lama. Aí tem um peixinho pequenininho que come a matéria orgânica dessa lama. E ao fazer isso, ele engole o mercúrio. Esse mercúrio é incorporado à carne do peixe. Tá, a quantidade que ele come é pequena? É. Mas aí vem o tal do efeito cumulativo. O peixe grande come um monte de peixinho pequeno. E aquele mercúrio que é pouco no peixe pequeno, começa a ficar grande no peixe grande. Um peixe maior come aquele. Por isso que se chama efeito cumulativo. E esse mercúrio, então, nos peixes muito grandes, estão numa concentração muito grande também. E aí o homem come o peixe. Ao fazer isso, ele se contamina. E a doença que essa contaminação traz é muito séria. E pouca quantidade de mercúrio já pode fazer muito mal. Tá? É o gozado, né? Quem é o primeiro que se contamina? É o garimpeiro que contaminou o rio. Pode até ficar rico, se ele achar muito ouro. Mas ele também está se matando. Né? Por pura ignorância. Mas é isso que acontece. Então, eu disse para vocês que os rios da Amazônia praticamente todos são poluídos com mercúrio. A quantidade de garimpo ilegal é muito grande. Né? Simplesmente o governo não tem controle. Aliás, no Brasil, praticamente porra nenhuma tem controle. Mas, deixando isso de lado, como é que os caras sabem que existe mercúrio e qual a concentração do mercúrio naquela água daquele rio? É através de titulação.
Eles sabem que o mercúrio reage com determinadas substâncias. Então, eles montam uma titulação para descobrir qual é a concentração daquele mercúrio na água do rio. Então, a titulação é, sim, uma técnica de laboratório extremamente importante. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Como é que fica a história da titulação? Como é a técnica utilizada? Mas vamos lá. Vocês têm aí na página 72, do caderno 2, vocês têm a aparelhagem que é utilizada para se fazer titulação. Beleza? Tá? Então, eu vou desenhar aqui, né, mal e porcamente, essa aparelhagem. Vamos lá. O primeiro aparelho que eu estou utilizando, eu vou fazer maiorzinho, né, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. É uma vidraria de laboratório chamada de bureta. É essa aqui, ó. Essa é a bureta. Certo? Vou utilizar a segunda vidraria, que tem mais ou menos esse formato aqui. E que se chama Erlenmeyer. Erlenmeyer. Professor, eu preciso saber os nomes dessas coisas? Precisa. Porque senão você não vai saber o que você tem que fazer. Tá? Beleza? Erlenmeyer, então, é essa vidraria aí, vê ali a figura dele, como é que ele é de verdade, tá? Ele tem a boca pequena, tá? Para evitar que você, ao agitar essa solução, isso não derrame em você, beleza? Então, Erlenmeyer é essa vidraria aqui. Ok? Basicamente, são os dois que você vai usar. A bureta é essa torre que tem uma torneirinha embaixo, tá? O zero dela é aqui em cima. Beleza? E ela é graduada. Diversos volumes aí para a nossa bureta. Certo? Nós vamos colocar na bureta a solução de concentração desconhecida. Certo? Então, na bureta, a solução desconhecida. Você não conhece
a concentração. Tá? Essa solução desconhecida, ela é chamada de titulante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, uma coisa estranha. Está errado. Ali. Conserta na sua apostila aí, porque está errado. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui está o correto, ó. A solução de concentração já conhecida é chamada de titulante. E a concentração desconhecida é chamada de solução problema ou titulado. Só que o desenho está ao contrário. Olha lá o desenho, ó. Não sei se vocês estão enxergando. A bureta está escrito que é o titulante. Não é. Você precisa... Eu fui atrás do desenho aqui e quase que eu falo bobagem para vocês. Aliás, falei. Não só falei, como escrevi. A solução desconhecida é chamada de titulado. E a solução que tem concentração conhecida que estará colocada no Erlenmeyer, ela é chamada de titulante. O Urtila gosta de derrubar a gente. Vamos lá. Então, reforça agora. Falando errado, tem que fazer, reforçar o que é certo. Na bureta será colocada a solução desconhecida, de concentração que a gente não conhece, que nós vamos querer medir. E essa solução é chamada de titulado. No Erlenmeyer será colocada a solução conhecida, usada para fazer o cálculo, para descobrir qual é a concentração do titulado. E a solução conhecida é chamada de titulante. Então, inverte no desenho que está errado na sua apostila. Beleza? Senão vocês vão se confundir. O quadrinho da apostila está correto. O desenho está errado. Certo? Vamos lá. Como é que vai ser isso? Primeiro, através de uma pipeta, eu disse pipeta, que você pode ver o que é na página 72, tá? É um tubo de vidro, existem pipetas volumétricas, que medem um só volume, né? Ou graduadas, que medem diversos volumes. Isso aí é usado para você medir o volume que você vai jogar aqui ou aqui, ou na bureta, ou no Erlenmeyer. Então, através da pipeta, você vai encher a bureta com a solução desconhecida. Nós chamamos esse processo de laboratório de zerar a bureta. Por que zerar a bureta? Lembra que o zero da bureta é lá em cima?
você vai encher isso aqui até o zero. Coloca a tua solução desconhecida até o zero. Tudo bem? Vai pegar uma outra pipeta e colocar no LMR a tua solução de concentração conhecida. Aquela que você já tem no laboratório, que você já conhece qual é a concentração dela. E vai colocar aqui dentro uma certa quantidade da solução que vai reagir com ela. Para a gente ir, o volume aqui, você vai medir com a pipeta, você vai conhecer esse volume. Mas antes, eu vou montar aqui uma titulação do tipo ácido-base. Tá? Existem diversos tipos de titulação. Vocês têm aí nomes diversos, tá? Para essa solução. Embaixo, da onde está o correto, da definição de titulante e titulado, vocês têm aí os diversos nomes que são utilizados na titulação. É tudo titulação, mas dependendo de quem está sendo envolvido, recebe um nome diferente. No nosso caso, nós vamos fazer uma acidimetria. Quer dizer, eu vou montar a titulação para saber qual é a concentração de um determinado ácido, que eu não sei qual é essa concentração. Existe, além disso, a alcalimetria, quando você quer saber a base, a concentração de uma base. Existe volumetria de precipitação, quando você envolve uma reação de dupla troca, onde um deles precipita, forma sólido. Tá? Volumetria de óxido-redução, quando envolve uma reação de oxidação-redução. Tá? Então, dependendo daquilo que você está querendo saber através da titulação, você vai ter um nome diferente. Tá? Mas é tudo titulação. Beleza? Vamos fazer uma acidimetria ou uma volumetria de neutralização. Ok? Tudo bem, galera? Vamos lá. Eu quero descobrir qual é a concentração de ácido clorídrico em água. E a gente sabe que quem melhor reage com o HCl é o NaOH. Então eu vou usar a acidimetria que é a titulação entre um ácido e uma base. Ok? Tudo bem, galera? Um monoácido reagindo com uma monobase, a proporção dele será de 1:1. Tá? Lembra? Forma NaCl e água. O sal formado, nesse caso, é o cloreto de sódio. Tá? Mas eu sei também que, como eu tenho um monoácido com uma monobase, a proporção entre eles é de 1 mol para 1 mol. Outra coisa, vamos lembrar que eu quero descobrir a solução desconhecida é essa. A solução desconhecida é o titulado. Então, vamos lá. Titulado. Quem que eu vou usar de solução com concentração conhecida? Eu vou usar o NaOH. Solução conhecida, titulante.
Então, esse aqui é que eu quero descobrir quem é. Beleza? Olha aqui em cima. Problema da lousa pequena. Tudo bem, galera? Quero descobrir, então, qual é a concentração do HCl. Se ele é o titulado, vou pegar com a bureta essa solução, uma bureta não, perdão, uma pipeta, e encher a bureta com ele. Zerar a bureta. Certo? O NaOH, eu vou medir um determinado volume dele e vou colocar aqui dentro. Então, aqui vem o HCl e aqui a solução de NaOH de concentração conhecida. É lógico, então, galera, se eu abrir a torneira aqui, o ácido vai cair por aqui, entrar no Erlenmeyer e vai reagir com a base. Né? Para cada ácido que cai aqui, reage com a base que está aqui. Mas eu tenho um problema. Essas duas soluções, do ácido e da base, são incolores. E o NaCl formado, quando misturado em água, também é incolor. Então, na prática, se eu for depender da cor delas para saber se a reação está acontecendo ou não, eu não vou saber. Por isso, no Erlenmeyer, junto do titulante, eu preciso colocar uma substância que indique que a reação está acontecendo. E eu vou usar, então, como é uma acidimetria, eu vou usar uma solução de fenolftaleína. Alguém lembra aí o que é a fenolftaleína? Uma substância indicadora ácido-base. Certo? Substâncias indicadoras são aquelas que mudam de cor dependendo do meio, ser ácido ou básico. No caso da fenolftaleína, a solução ácida em fenolftaleína, ou quando você pinga a fenolftaleína numa solução ácida, ela não muda de cor, ela é incolor. Então, ácido com fenolftaleína é incolor. Porém, a fenolftaleína em meio básico, ela é rosa. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou, junto do NaOH que eu medi, tá? Eu vou colocar gotas de fenolftaleína. Ó, quando eu falo gota, é gota mesmo, tá? Eu tenho que acrescentar no máximo 5 gotas, não pode ser mais do que isso. Tá? Então, eu vou acrescentar ao NaOH gotas de fenolftaleína. Quando eu pingar a fenolftaleína aqui, tudo isso aqui vai ficar rosa. A solução toda vai ficar rosa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a cor aí. Beleza?
E aqui em cima eu tenho a solução incolor de HCl. Tá? Lembra uma coisa. Eu quero descobrir qual é a concentração do ácido. O titulante. Eu conheço a sua concentração, então a molaridade da base é conhecida. E quem colocou aqui dentro fui eu. Então eu sei qual é o volume que eu coloquei. O volume da base e a concentração da base são conhecidas. Eu sei qual é a concentração, eu sei qual é o volume. Beleza? Como é que é a técnica agora? Para mim, né, eu sou destro, né, para canhoto vai ter que ser ao contrário, né? Eu vou pegar e segurar o Erlenmeyer com a minha mão esquerda. Com a mão direita, eu vou ficar com a mão direita na torneirinha da bureta, no controle da torneira. Certo? A mão esquerda, titulante. Na mão direita, o controle do titulado. Presta atenção, hein? Porque é uma coisa bem delicada para se fazer, tá? Delicado. Quase nunca dá certo da primeira vez. Aí, vamos lá. Como é que é o negócio? Você abre a torneirinha do titulado. Do ácido. Da bureta. E deixa pingar uma gota dessa solução ácida. Essa gota vai pingar daqui e vai atingir a solução básica com fenolftaleína, que tem cor rosa. Lembra que, ao pingar, aquele lugar onde ele pingou vai acontecer a reação. Então, o que é rosa, no pingo, vai ficar incolor. É por isso que, depois de pingar, você fecha a torneira e chacoalha. Aquele pingo não reagiu com toda a base. Você ainda tem muita base aqui dentro. Então, ela vai voltar a ficar rosa. Você vai fazendo isso. Deixa pingar, chacoalha. Abre a torneira, pinga, chacoalha, pinga, chacoalha, pinga, chacoalha, pinga, chacoalha. Até quando vai ser isso? Até que toda a base daqui tenha reagido com o ácido. Então, você vai colocando, vai pingando o ácido, vai havendo a reação. E a base vai sendo consumida de acordo com essa reação. Vai chegar uma hora que um pingo que cair vai tornar essa solução completamente incolor. Esse ponto, na titulação, ele é chamado de ponto de viragem. Quer dizer, por que viragem? Porque era uma solução básica. Com aquela gota que caiu, e tudo ficou incolor, significa que toda a base foi consumida. E a solução que era básica, vira
uma solução neutra. Porque aí você sabe que lá dentro só tem cloreto de sódio na água. E o cloreto de sódio não modifica a cor da fenolftaleína. A solução é neutra. Lembra que a fenolftaleína é rosa em meio básico. Então, vai lá. Vai colocando. Na hora que cai uma gota, fica tudo incolor. É nesse momento que acabou a titulação. No ponto de viragem. Guarda bem esse nome, porque nos exercícios eles vão falar sobre esse ponto de viragem. Então, vai falar lá, no ponto de viragem, o volume gasto do ácido foi tanto. Como é que você sabe qual é o volume do ácido que foi gasto? Depois que você pingou tudo e tudo ficou incolor. Basta ler na boleta. Quanto você gastou? Vou colocar mais para baixo. Você gastou do zero até aqui. Você faz a leitura do volume do ácido que foi gasto. O volume do ácido, portanto, passa a ser conhecido. Então, vamos lá. Você conhece a molaridade e o volume da base do titulante. Você desconhece a molaridade do ácido, mas conhece o volume necessário para reagir com aquela base que você colocou. E aí a gente volta naquela história que a gente falou no começo da aula. Tá? Cálculo estequiométrico. No caso, né? Aqui, como é bastante simples, eu tenho 1 mol do titulado para 1 mol do titulante, 1 mol do ácido para 1 mol da base. A quantidade de mols do ácido estará no ponto de viragem para a quantidade de mols da base. Então, ó, isso aqui é que é chamado de ponto de viragem. É essa relação que você vai encontrar. 1 mol reage para 1 mol. Na, quantidade de mols do ácido que reagiram para NB. E como é que eu vou conseguir esses valores? Daqui. E daqui. Lembrando que polaridade da base é igual ao N da base sobre o volume da base. E, portanto, N da base é molaridade da base vezes volume da base. E a mesma coisa aqui. Análogo. Quem é Na? É a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Olha lá, ó. Tua relação estequiométrica não é essa? Cruza. Eu tenho que o N do ácido igual ao N da base. Nesse caso, que é 1 para 1, hein? Lembra no exemplo anterior, eu usei o ácido sulfúrico, a proporção era 1 para 2. Ah, isso vai ter que aparecer aqui, essa relação, porque eu cruzei aqui, ó, 1 vezes NB, NB. 1 vezes Na, Na. Quem é o Na? Molaridade do ácido vezes volume do ácido. Quem é NB? Molaridade da base vezes volume da base. Lembrando, a molaridade da base é conhecida, o volume da base é conhecido, o volume do ácido você descobriu na titulação. Só sobra uma incógnita, que é a molaridade do ácido. Então, aquilo que eu não conhecia, a molaridade do ácido será a molaridade da base vezes o volume da base sobre o volume do
ácido. Então, é possível agora você descobrir qual é a molaridade da solução desconhecida. Galera, é uma técnica muito utilizada, mas que tem um erro muito grande. Lembra que eu tive que acrescentar fenolftaleína? 5 gotas, que não estão no volume da base. Aqui o volume vai ser maior. É pouca coisa maior, mas é maior. Outra coisa, quando cai o último pingo, no ponto de viragem, significa que no pingo anterior é que a reação já tinha acontecido. Já tinha terminado toda a base do titulante. Você tem um pingo a mais do ácido aqui, ó, medido. Então, geralmente, numa titulação, você nunca faz uma titulação só. Você faz 3, 4, 5 titulações. E para cada uma, você vai encontrar uma concentração diferente. O que se faz? Tira-se a média. E você vai chegar perto da realidade. É uma técnica que tem problemas de precisão, mas é muito utilizada. Tá? E quanto mais titulações seguidas você fizer, menor será o seu erro. Você se aproxima mais da realidade. Tá? Então, você vai chegar em relações matemáticas desse tipo. Cuidado que se for 2 para 1, né, como a gente fez, eu vou chegar, vamos colocar aqui que se fosse o H2S, tá? Então, eu teria 1 para 2. E ao fazer a relação, olha lá, ó, são 2 de Na para 1 do Nb. Isso vai ter que aparecer aqui, hein, ó. Certo? Para você poder resolver a equação da titulação. E é isso, galera. Temos 5 minutos para você tirar a sua dúvida, que a aula está acabando. Vamos lá? Quem não entendeu alguma passagem, quer perguntar alguma coisa? Ô, Gão, Fala. você tá com o livro aí? Sim. Pode explicar o exercício 2 dessa matéria? O exercício 2. 2. Aham. Sim. Para se determinar o conteúdo de ácido acetil salicílico em um comprimido analgésico, isento de outras substâncias ácidas, 1 grama do comprimido foi dissolvido em uma mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 20 ml de solução aquosa de NaOH, de concentração 0,1 mol por litro, para a reação completa. Ocorreu a seguinte transformação química, e aí ele põe o ácido acetil salicílico, que é esse C9H8O4, com o NaOH, que é a solução titulante, vai dar o salicilato, né, o ácido acetil salicílico, vai produzir o sal salicilato mais água. Logo, a porcentagem em massa de ácido acetil salicílico no comprimido é de aproximadamente quanto? Ó, não vai dar tempo de eu fazer o exercício, mas depois, à tarde, tá? Você me dá uma lembrada que a gente resolve. Mas eu já vou te dar a dica aqui. Beleza. Eu vou colocar ácido, tá? O ácido, tá? O ácido acetil salicílico, ele é um monoácido, viu? Tá? E essa informação não aparece aí, né? Acho que não. Não aparece, mas ele é monoácido, ele só tem um hidrogênio ionizado, tá? Então, a proporção entre ele e a base, que é NaOH, é de 1 para 1. Não interessa que for 1, tá? Interessa que eu tenho 1 do ácido para 1 da base. Isso você vai ter que lembrar, e isso deveria ser fornecido para você. Você não é obrigado a saber que o ácido acetil salicílico é um monoácido, não. Tá? Beleza. Tem que ser fornecido para você.
Então, a proporção entre eles qual que é? 1 para 1. 1 para 1. 1 mol do ácido para 1 mol da base. Tá? Então, minha relação no ponto de viragem é exatamente igual a que eu havia feito antes. N do ácido para N da base. Uhum. O Na é molaridade do ácido vezes volume do ácido, molaridade da base vezes volume da base. Ele nos forneceu a molaridade da base e o volume utilizado, né? 0,1 mol, 0,1 mol, para um volume de 20 ml. Olha, interessante, ó. Você não precisa passar, viu? Não nesse caso. Pode deixar em ml? Pode deixar em ml, porque o volume aqui, ó. Não sabe. Tem alguma coisa esquisita nisso aqui. Ele não dá o volume do ácido acetil salicílico. Agora que eu vi, cara. Um comprimido de outras substâncias ácidas, 1 grama do comprimido foi dissolvido em uma mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 20 ml de solução aquosa em NaOH de concentração 0,1 para a reação completa. Uai. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Porque tem alguma coisa de estranho nisso. É o exercício 2, né? Uhum. Tá, é porque ele está perguntando a massa, né? Nesse caso, cara, tá? Vamos fazer assim, ó. Ao invés de usar essa equação aqui, porque eu não tenho esse volume não foi dado, tá? E ele pede a massa de ácido no comprimido. Se eu descobrir a quantidade de mols que reagiu aqui, vai ser igual. Que N da base, né, é 0,1 vezes 20, que vai me dar 0,2. Certo? Uhum. 0,2 mol da base. Como a proporção é 1 para 1, eu também terei N do ácido igual a 0,2. Lembra que Na, o que é o Na? É massa sobre a massa molar. Massa do ácido sobre a massa molar do ácido. A massa molar ele também não deu. Deu, é 180. 180. Então, eu terei 0,2 vezes 180, que é a massa do ácido que reagiu. Beleza? Uhum. Sabendo a massa do ácido, né, que no caso vai dar, deixa eu ver aqui para a gente... a massa do ácido é de 0,36, vai dar aqui, né? Então, aqui vai dar 0,36 gramas. Quanto que ele disse que usou do comprimido? Não foi 1 grama? Uhum. 1 grama é 100%. 0,36 é X%. Beleza. E você chega lá na quantidade de 36%, né? Lógico. Você chega a 36%. Que é a resposta do exercício. Tá? Nesse caso, né, foi uma titulação com um sólido. Tá? Uhum. Nesse caso, ele só não o volume, né, da solução gástrica. Beleza. Esse exercício é sobre titulação, né, Gão? E por isso que eu posso falar com certeza que o N do ácido é igual ao N da base. Isso mesmo. Aí se fosse diferente, eu teria que fazer aquela relação que você explicou, né? Tipo, no início da aula. De multiplicar em cruz. Isso, correto. Beleza. Belezeira, meu querido? Obrigado, Gão. Falou, moçada. Até mais. Boa semana para vocês. Falou, Gão, pra você também. Tchau, dúvida, Gão. Obrigada. Boa semana para você também. Se tiver dúvida, põe no zap que a gente conversa.
Belezeira? Tchauzinho.